o Senhor vai usar ela nessa noite para falar com a sua vida. Então não perca aquilo que o Espírito Santo vai fazer aqui. Amém? Estenda as suas mãos para aqui. Deiva. Isso foi eu, Deiva. Isso foi eu. Eu quero falar uma palavra para você. Antes. Em Abacuque 3:17. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, as ovelhas sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor. O Senhor é a tua força, o Senhor é a tua fortaleza, o Senhor é que te cerca em frente, detrás, dos lados. O Senhor te guarda, o Senhor te cuida. E nessa noite, Deus, em nome de Jesus, eu peço a Ti agora, que o Senhor venha guardar a vida dela aqui neste lugar. Guarda tudo aquilo que leva o nome dela. Senhor, ela está aqui para fazer a Tua vontade, para Te servir e trazer aquela palavra que o Senhor já entregou para ela. Por isso, Espírito Santo, eu te peço que o Senhor venha conduzir todo este momento. Meu Deus, eu venho quebrar aqui agora, em nome de Jesus, toda resistência. Eu quebro agora, em nome de Jesus, aqui toda distração, toda preocupação. Meu Deus, em nome de Jesus, que nada venha atrapalhar o seu agir, o seu mover aqui neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor continue usando a Deiva com autoridade, com ousadia, Pai. Que foi para isso que ela foi chamada, para florescer. E que ela venha, Deus, florescer nas nossas vidas nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Aleluia. Obrigada, queridas. Boa noite. Boa noite. Eu sou igual sorreiro. Tem que tirar esse negócio tudo de perto de mim. Senão cai tudo para um lado, para o outro. Não pode ter água. Que bom estar aqui. Quem está feliz com Jesus? Quem está animado aí nessa noite? Jesus, Senhor. Que lugar bom que está aqui, não é verdade? Gente, sintam-se privilegiadíssimas. Amém. Estão no céu e no sábio, não é verdade? O mundo está caindo lá de ponta cabeça. Nós estamos aqui no retiro. Bom demais. A casa deve estar uma bagunça de vocês. Vocês vão chegar em casa, os filhos estão tudo de cabeça pro ar. Mas a gente está aqui no retiro, não é verdade? Eu queria, antes de trazer a palavra que Deus colocou no meu coração, queria apresentar algumas pessoas aqui. Me dei o direito e o privilégio de apresentar essas pessoas. Primeiro, elas não gostam muito disso não, mas eu vou fazer assim mesmo, depois elas brigam comigo. Mas sempre me perguntam, quem são suas noras? Quem são suas noras? Primeiro que uma delas é a esposa, primeiro ela é Stephanie Isidoro. Isso é quem ela é. E porque ela é Stephanie Isidoro, ela é esposa do pastor Lucas. Então a gente sempre lembra da esposa do pastor pelo nome, não é a esposa do pastor. Antes de ser a esposa do pastor, ela é Stephanie Isidoro. E eu amo o jeito dela ser. Fica perto, filha, para as pessoas te conhecerem. Minha primeira dama da igreja, né? Você já vai. Querida demais. Eu tô com a minha nora também, Kíssila, que esteve aqui ano passado e está esse ano, mas ela não pode levantar, que ela tá com uma terceira netinha minha segurando, linda. E é uma bênção de Deus, essas duas meninas de Deus. Deus é bom em todo o tempo, não é verdade? Agora temos aqui também a pastora Áurea, que está conosco. Minha amiga, uma das minhas melhores amigas. A gente é amiga de contar tudo, de falar tudo que pode, que não pode. A gente faz tanta coisa na nossa conversa que se vocês ouvissem, vocês ficavam horrorizados. Graças a Deus, só Jesus ouve, né, amiga? Mas nós temos também a pastora Samanta, muito querida amiga. Ela é da Home Church. Está aqui também. Muito obrigada, tá? E as demais são pessoas que são líderes, que a gente precisa
precisa honrar a presença delas e a confiança delas de virem até aqui. Né? Tem a Aurinha também, a minha amiga, que é líder das mulheres da Missionária Church. Fica em pé, por favor. Amiga querida, ovelha para sempre do coração, luz para o mundo. Missionária Church é a Aurinha. A pastora Samantha é de qual igreja? Safeway Church. E Home Church, a pastora Sheila. Tem mais alguma igreja que eu esqueci de falar aqui? Então vocês todas são bem-vindas. Obrigada pela confiança. É uma alegria ter vocês aqui. Mas nós vamos conversar nessa noite sobre um assunto forte. Não é verdade? Preparamos o solo. Vocês estão sentindo que vocês estão no processo? O florescimento está quase acontecendo. Nós estamos no caminho. Vencemos a primeira etapa, vencemos o solo. Analisamos o solo. Preparamos o solo. Afofamos o solo. Agora, hoje, pela manhã, a semente morreu. Gente, eu não entendo nada de planta. Nada. Lá em casa tem um jardim maravilhoso, igual os jardins suspensos da Babilônia, que meu marido fez pra mim, entenderam? Porque eu gosto muito de flores. Agora, pensa uma pessoa que se cuidar igual a Sheila, morre. Então, ele não gostava de cuidar de orquídeas. Eu sempre ganhei muitas orquídeas e eu falava, deixa que a orquídea eu cuido. É uma vez só por semana, todas morreram. Todas. Uma vez por semana é mais difícil do que todos os dias. Aí ele falou assim, agora eu vou cuidar. Pronto, não para de florescer. Todas as minhas orquídeas, porque é ele que conhece. Então eu não sabia, eu tenho até vergonha de dizer isso, mas eu vou dizer, a gente tem que ser vulnerável. Né? Quando eu fiquei pensando, quando foi falar da raiz, de onde que vem a raiz? Eu fiquei pensando, se você sabe, você não responde. De onde que vem a raiz? Da onde que vem a raiz? Da semente do molho, eu não sabia disso. Eu falei, gente, da onde que vem essa? Claro, Deiva, que é da semente que morre. A semente brota, abre, sai da casca, espalha. E hoje nós aprofundamos as raízes. E as raízes vai para baixo. Ela, antes de crescer para o alto, ela cresce para baixo, mas em busca do alto. Porque ela vai direto para as águas. A gente cresce primeiro no invisível, a gente cresce primeiro no interior. Deus trabalha primeiro dentro da gente, porque se nós só produzimos fora, a raiz é superficial, como a gente aprendeu hoje. Agora, nesse processo existe a poda. Florescer, o que é florescer? O que é florescer? Pode falar. Produzir, desabrochar, prosperar, frutificar. Porque existe a flor, floresceu, jardim floresceu. Mas existe o fruto. E a flor vem antes do fruto. Isso eu sei. A flor vem antes do fruto. Eu fiquei pensando, Senhor, o florescer da flor, Deus me deu isso hoje à tarde. O frutificar é mais importante. Porque a flor, ela só embeleza. O fruto, ela alimenta. Mas para frutificar, você tem que florescer primeiro. O fruto não é para nós. O fruto é para abençoar. Como que Deus tem falado isso ao meu coração? A gente não vive para nós. A gente vive para Deus, para abençoar a vida do outro. A nossa vida só tem sentido se for para Deus e para abençoar a vida do outro. Mas vamos lá. Eu quero usar um dos textos que
são um dos textos mais lindos sobre frutificação. Por isso que eu vou falar sobre frutificação. Mas todas as vezes, como a Sharon disse hoje, todas as vezes que falar sobre frutificação, lembra que antes da frutificação tem que florescer. Então, florescer e frutificar é algo que é consequente. Se você floresce, se é uma árvore frutífera, você vai dar frutos. E nós vamos ler o texto de João 15, o capítulo de João 15, ele é maravilhoso. Jesus já estava indo para a morte, para a cruz. E ele já tinha despedido a multidão, e ele estava agora ali só entre ele e os discípulos. Eu acho lindo isso. Jesus despediu todo mundo, agora fica só ele e os discípulos. E aí ele lava os pés dos discípulos. E aí ele ceia com os discípulos, e aí ele começa a dizer 15, 16, 17, são um dos capítulos mais lindos da Bíblia. São esses 3 capítulos de João. Mas o capítulo 15, eu não vou ler ele todo, eu quero ler apenas de 1 a 5. E Jesus começa dizendo assim: eu sou a videira verdadeira. Esse aqui é o último eu sou de Jesus. Jesus falou 7 eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. É o último eu sou de Jesus. E porque Jesus é, eu e você também podemos ser. Amém. Esse eu sou, a videira verdadeira. Por que a videira verdadeira? Porque no Velho Testamento, o Israel, o povo de Deus, era considerado a videira. Só que uma videira que fracassou, uma videira que não deu frutos. Então Jesus agora se apresenta como o quê? A videira verdadeira. E aí ele fala: e o meu pai é o jardineiro, e o meu pai é o lavrador, o meu pai é quem cuida da videira. E ele apresenta não Deus Senhor, mas Deus Pai. Isso é lindo. Vamos ver nos detalhes. E ele diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. É forte, não é esse texto? Nós somos os ramos. Imagina a videira. Imagina agora Jesus, essa videira. O nosso sustentáculo, aquele que sustenta, o caule que sustenta os ramos. E nós somos esses ramos que somos produzidos através de quem? Através de Jesus. Em Jesus, todos nós somos chamados para frutificar. Frutificação é produzir frutos visíveis por causa de uma transformação invisível que aconteceu dentro de nós. E aí então se torna visível. São resultados visíveis daquilo que Jesus já fez dentro de nós. E aí eu pergunto, porque nesse mesmo texto diz: qual o propósito de florescer? Somos chamados para frutificar. Estar em Jesus é natural a frutificação. Não seria algo que nós teríamos que lutar para. É algo que seria simplesmente natural. Agora, qual o propósito desse florescimento para a frutificação? E o verso 8 diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. O propósito do florescimento não tem a ver comigo e nem com você. Tem a ver com a glória do Pai. E é a prova de que eu e você somos o quê? Discípulos de Jesus. Se somos discípulos, florescemos. Se somos discípulos, frutificamos. E se frutificamos, não é para nós. Se frutificamos, é para a glória de Deus. Pronto! É simples assim. E não tem uma forma. Olha para ouvir, é Jesus mesmo. E é interessante que
gente achar que a gente é bom, né? Mistura bombom com bambam. Bam na história. Não é por causa de nós, tudo é por causa dele. Eu ouvi uma frase que eu achei fantástica, olha isso. A frutificação tem mais a ver com a semelhança do que com o resultado. Pensa nisso. Eu acrescentei alguma coisa a mais. A frutificação, antes de ser resultado, ela precisa ser semelhança. Porque a forma que mais eu e você glorificamos a Deus é sendo cada dia mais parecidos com Jesus. É lógico. Se uma videira vai produzir o quê? Uva. Não é verdade? Você sabe que videira é uva, né? E algumas ficaram em dúvida. Então não sou só eu. Eu ainda estou com vergonha da semente. Eu estou com vergonha da semente. Eu fiquei encasquetada com isso desde ontem. Mas falando aqui da semelhança, né? Voltando. Porque Jesus, se Jesus é o ramo, os frutos que serão produzidos através, se Jesus é a videira e os frutos que serão produzidos vão refletir quem? A pessoa de Jesus. Então, frutificação é mais semelhança do que resultado. Resultado é por causa da semelhança. E semelhança é a prova que eu sou discípulo de Jesus. Resultado sem ser é apenas ativismo. Mas semelhança sem resultado é auto-engano, é autossabotagem. Estão comigo, gente? Agora, nesse processo de florescer para frutificar, a gente tem que passar pela poda. A gente gostaria de pular a poda. Vocês sabem o que é poda? A poda é corte, né? A poda é limpeza. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele poda. Ele quem? O Pai. Jesus é a videira. Quem cuida é o Pai. Por isso que eu quero pensar com vocês, é perdendo para ganhar. O Pai que ama é o mesmo Pai que poda. Perdendo para ganhar. A vida com Deus é toda de ponta cabeça. Enquanto lá fora diz que a gente ganha, em Jesus, Jesus fala para a gente perder a nossa vida. Porque é perdendo a vida que a gente vai ganhar. E a poda é processo de perda para um ganho maior. Porque a poda é para multiplicação. O fruto já existe. Mas Jesus não nos chamou para frutificar. Jesus nos chamou para darmos muitos frutos. A poda é para multiplicação dos frutos. E isso é em todas as áreas da nossa vida. Se somos parecidos com Jesus, onde nós estivermos, o que estivermos fazendo, ali nós vamos frutificar. Seja como esposa, seja como mãe, seja como profissional, seja como líder de um ministério, não importa onde você estiver. Se estamos em Jesus, se Deus é o nosso Pai, nós vamos frutificar. Onde nós estivermos, vai prosperar. Amém. Você crê nisso? Amém. E é multiplicação. Deus não é Deus de coisa pouca. Deus é Deus de multiplicação. Em tudo na nossa vida Ele quer dar em abundância. Amém. E às vezes a poda também. Quem poda então é o jardineiro, é o Pai. Isso é maravilhoso, é o Pai que poda. Não é o Senhor carrasco. É o Pai de amor que poda. Cortar e podar. Todo ramo que não dá fruto, corta. E todo aquele que dá fruto, limpa. Cortar aqui, tem esse cortar e podar, eu tenho que explicar isso. Tem duas, vamos dizer assim, explicações. Uma é, esse corte pode ser para esses que vivem de aparência.
Parecem que são, mas não são. Parece que estão ligados, mas não estão ligados. Parecem que pertencem a Jesus, mas não pertencem. Então ele corta, porque não pertence. E joga fora. Arranca. Tira. Corta. Agora, se a gente pensar no processo da poda, que é para limpeza, a poda também tem cortes. Não é verdade? Cortes na nossa própria vida. Então a gente pode pensar nesse corte também como o processo da poda. Estão comigo até aí? Agora, para que serve a poda? Agora, como todas falaram, eu não tinha isso aqui, mas elas todas falaram, vou falar também, botanicamente falando, cientificamente falando, eu não botei nada disso, viu? Nem botanicamente, eu só sabia o que a poda faz. Mas botanicamente falando, para que serve? É para remover o que está morto ou o que está doente, para não contaminar. É para estimular crescimento novo e saudável. É para aumentar a produção dos frutos ou das flores. É para controlar o tamanho e a forma da planta, porque senão ela cresce desgovernada, vai dar um monte de folha e não vai produzir fruto nenhum. É para dar espaço, olha que lindo isso, para a luz e o ar circular melhor. E isso faz com que a seiva, aprendemos hoje pela manhã o que é seiva? É o sangue da planta. Eu achei isso lindo. Sabia disso? Vocês viram que eu estudei muito para fazer essa mensagem. Porque eu sabia nada de botanicamente falando. Eu achei chique demais. Estou lascada com esse botânico, né? Isso faz com que a seiva se concentre nos cachos que ficaram produzindo mais qualidade, mais doçura. Para de colocar energia onde não é necessário. E aí coloca só nos cachos que estão produzindo fruto. Gente, isso é maravilhoso. No final a gente está todo mundo querendo ser podada. Eu quero que em nome de Jesus hoje seja uma noite de poda na nossa vida. Que a gente corte muita coisa hoje aqui nessa noite. Que a gente deixe nesse lugar enterrado para que um dia possa florescer. E quando a gente vai falando, eu queria que vocês pensassem na sua vida, como eu pensei na minha. Hoje eu chorei aqui nesse ato. Meninas, vocês são demais com essas dinâmicas. Eu não sei aonde vocês arrumam esses negócios. The Google, né? GPT. Isso é maravilhoso. Não fala, todo mundo já sabe disso. Essas frases de efeito, assim, né? Não é? Pois é. Mas eu chorei, por quê? Eu coloquei 2 momentos da minha vida. Um muito antigo. Eu falei, será que é para colocar antigo? E um mais recente. E aí hoje, quando foi para escrever, do mais antigo surgiu um dos ministérios mais lindos da minha vida. E do mais novo, está surgindo o novo de Deus. Eu tenho certeza disso. Então foi muito forte esse momento. Não perca nada, gente. Porque Deus não te trouxe aqui à toa para você ficar livre dos seus filhos, do seu marido, que isso também. Mas não é esse o principal. Deus quer tratar com a gente. E na vida espiritual é o mesmo que acontece. A poda de Deus são processos de Deus na nossa vida. Gente, o que é processo? Deus quer levar a gente de um nível para outro. Só que se a gente não passa em um, a gente fica estático naquele dali. E a gente não anda para frente. E deixa eu te falar uma coisa, frutificação é andar para frente. Frutificação é crescer para cima, crescer para os lados e pensar para frente. E a gente não pode
resistir ao processo de Deus na nossa vida. Uma vez eu ouvi uma mensagem sobre isso, da Viviane Martinello, nunca esqueci. Daquele texto das águas, ela pregou de um jeito que eu nunca tinha escutado. Quando ela disse assim, essas águas é que Deus quer te levar para outros níveis. E se você já saiu de um nível, aquelas bobeiras e criancices daquele nível não fazem mais parte na sua vida. Não dá para voltar para eles, entendeu? Processo é isso. Você saiu de um lugar, você está indo para outro. O que ficou, ficou. Ajudou, cresceu, abençoou. Mas agora é a hora de ir para frente. É hora de partir. E a poda de Deus são processos de Deus para te tirar de onde você está e te levar para um lugar maior de multiplicação. Guarda isso na sua vida, em nome de Jesus, na sua mente. E 4 características, eu espero chegar até essas 4. É um caminho. Mas eu só quero falar aquilo que Deus quer que eu ministre também. São 4 características desse processo da poda de Deus na nossa vida. Pertencimento, vai ser fácil você gravar, começa com P, a maioria deles. Pertencimento, purificação, estão comigo? Pertencimento e crescimento para prosperidade. Pode repetir? Posso? Pertencimento, vai ter ali no PowerPoint. Purificação, permanência e o último, crescimento para prosperidade. E a primeira característica da poda é uma característica maravilhosa. A característica da poda é pertencimento. Todo ramo estando em mim, ele corta, ele limpa. Deixa eu te falar uma coisa, se você está sendo podada, se você já passou por poda, isso significa que você pertence ao Senhor Jesus. Você é filha, e se você é filha, o pai tem que dar uma podadinha de vez em quando. Isso é sinal de pertencimento. Gente, isso é lindo demais. Porque não é castigo, é cuidado. Não é rejeição, é investimento. É prova de amor, porque o Deus que ama é o Deus que poda. É zelo. Deus te ama. Hoje pela manhã, nessa madrugada, Deus me colocou tanto isso no meu coração. Deu o amor dele. O amor dele. Eu amo. Dave, eu amo. Eu amo essas mulheres. Uma maior certeza, você pode não ter nenhuma certeza aqui hoje. Você pode ter muitos questionamentos na sua vida. Você pode ter muitas dúvidas do seu futuro. Mas eu quero te dizer uma coisa, de uma coisa você não pode ter dúvida. Deus ama você. Amém. Deus nos ama. E não é pelo que eu faço, nem pelo que eu deixei de fazer. É porque Ele decidiu nos amar. Amém. Isso é maravilhoso. Salmo 139 diz que Ele nos cerca por trás, nos cerca pela frente, nos cerca por cima, por todos os lados. Nós estamos cercados pelo amor do Pai. Amém. E por que é importante a gente ter essa certeza de pertencimento e ficar encorajada com essa verdade? Porque esse processo é doloroso. Porque não é um processo de florescer. É um processo de dor. Poda é dor. E quando eu tenho certeza que eu pertenço, eu confio, porque quem está podando é meu Pai. Eu confio, eu descanso, eu me entrego, eu me submeto, eu estou disponível para aquilo que Ele deseja fazer. Agora a pergunta aqui é, você já pertence a Jesus? É essa certeza que nós temos que ter. Deus ama sim. Agora você corresponde a esse amor? Porque amor a gente corresponde com amor. Não é com... eu conheço. É um líder religioso. Não, Jesus não é líder religioso. Jesus não é religião. Jesus é o Filho de Deus que veio a este mundo, se tornou carne, morreu na cruz por mim e por você, pagou o preço dos nossos pecados, ressuscitou, está vivo e quer transformar a
conforto. Jesus é o único que é a nossa rocha firme. Porque pode vir o que for, se eu estou firmada nele, minhas raízes estão nele, eu vou permanecer. E nos tempos mais difíceis, nós vamos frutificar. Amém. Quem crê nisso diz amém. Amém. Você pertence a Jesus e hoje eu vou encorajar você, eu vou desafiar você hoje. Entregue a sua vida a Jesus. Pare com tantas procuras. A religião é o homem em busca de Deus. Mas Jesus é Deus em busca do homem. É amor que persegue. É amor que não desiste. É amor que se entrega. Aleluia. E você precisa de Jesus. Amém. Porque a poda é para quem pertence. Amém. Vamos para frente? Como Deus, o nosso Pai, nosso verdadeiro agricultor, nos poda? Quais são os tipos de poda que Deus tem usa para podar a nossa vida, limpar a nossa vida? Eu citei algumas, eu fui orando, pedindo a Deus, lendo na palavra, porque são vários tipos que Deus usa para podar. E à medida que a gente for falando aqui, se você já passou por essa poda, eu queria desafiar você a agradecer a Deus por essa poda. Se transformar em momento de gratidão. Que Deus pudesse te trazer à memória os frutos desse momento na sua vida, assim como fez comigo hoje. Que você também possa agradecer ao Senhor. Bem, como que o Pai nos poda? A poda, ela pode vir em forma de disciplina. Porque o Pai disciplina o Filho que ama. Esse texto de Hebreus é maravilhoso. Não dá tempo da gente ler, mas é maravilhoso. O pai disciplina o filho que ama. E aqui eu podia falar para os pais aqui, para as mães aqui, nessa manhã. Filho precisa de disciplina. Lá está dizendo isso. Mas não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui. Eu não estou falando para a mãe, nós estamos falando de poda. Disciplina não é castigo. Castigo é punição. Disciplina é ensino. Disciplina é direção. É totalmente diferente. Então a disciplina de Deus, Deus não castiga ninguém. O Filho, ele disciplina. Muitas vezes precisamos da disciplina de Deus para a gente abandonar pecados. Para a gente abandonar hábitos que não estão em nada agradando a Deus. Então Deus vem com uma correção. Deus vem com uma disciplina. Mas a disciplina dele é sempre amor. Eu lembro muito do Diogo, do meu filho. Que é o Diogo. Nós fomos fazer uma palestra e nessa igreja chamaram Diogo e Lucas para darem testemunho. Eles ainda não eram casados, né? Eles eram jovens, eles já eram jovens. Pai, por que a gente tem que ir? Não, os pastores chamaram para vocês darem testemunho. A gente ia dar uma palestra sobre pais e filhos. Aí, pai, o que a gente vai falar lá? Vocês vão ouvir o que a gente vai falar e depois vocês vão dar o testemunho daquilo que a gente falou, se foi verdade na sua vida, se não foi na sua vida. Nós não vamos te dizer, vocês só vão ser sinceros lá na frente. E você sabe que tudo pode acontecer com esses meninos, né? E aí nós acabamos de fazer a palestra e os dois falaram. Eu lembro que o Diogo falou assim, aliás, foi uma das melhores palestras que a gente teve, porque as pessoas fizeram mais perguntas para Lucas e Diogo do que para nós, entendeu? Eu lembro que o Diogo falou assim, tinha uma coisa que eu odiava que meu pai fazia, que meus pais faziam. Toda vez que eles disciplinavam a gente, eles falavam assim, papai está fazendo isso porque ama vocês. Ele falou, mas eu sentia tanta raiva. Mas hoje eu entendo que era amor. Olha só, aprender. É assim. O pai disciplina o filho que ama. Agora Deus também nos poda através de crises, através de conflitos, através de dores, através de perdas, através de sofrimentos. Nem todo sofrimento é poda de Deus. Muito sofrimento é fruto das nossas próprias decisões. Muito sofrimento é fruto da nossa vida normal, porque nós estamos nessa vida e vamos passar por lutas. Mas muita crise, muito conflito, alguns, vamos dizer assim, algumas dores, alguns sofrimentos são podas de Deus.
Poda de Deus para desenvolver a nossa dependência dele. Poda de Deus para desenvolver a nossa intimidade com ele. Poda de Deus para desenvolver conosco um relacionamento mais próximo, onde a gente vai ficar mais firme, mais arraigada, mais próxima a ele. Você lembra de alguma dor que você passou, que foi poda de Deus na sua vida? Mas Deus também nos poda através da espera. Longo tempo de espera. Mas não confunda silêncio com abandono. Deus nunca nos abandona. Jó sofreu muitas vezes, mas Deus estava em silêncio, mas Deus nunca o abandonou. Se você está num período de espera, lembre-se sempre disso. O amor de Deus continua sobre você. E no tempo certo, essa espera vai acabar. A poda de Deus também vem através dos relacionamentos. Aqui, eu quero falar um pouco sobre isso. Por quê? Eu concordo com a Cheryl que muitos dos relacionamentos são tóxicos na nossa vida. E muitas vezes Deus vai pedir para que a gente encerre relacionamentos, corte amizades, para de ir em lugares que você sabe que o nome de Jesus ali não está sendo glorificado nem honrado. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Muitos relacionamentos Deus usa na nossa vida para forjar o nosso caráter, para nos prensar, para nos podar. E o casamento é uma das maiores podas de Deus na nossa vida. Por quê? Meu marido sempre diz que é lixa 40. É um lixando o outro. E hoje está muito fácil. Se não está bom, descarta. É tóxico. Todo marido hoje eu sei que existem e não estou desfazendo daqueles que o são. Porque muitos maridos são narcisistas, são. Mas tem muitas mulheres narcisistas também. Vocês sabem que eu já perguntei para Deus, Senhor, eu tenho traços narcisistas? Porque às vezes a gente fica querendo achar os traços no outro, mas a gente não pergunta se nós temos esses traços na nossa vida. Eu sei que essa palavra é dura, porque a gente não quer ouvir muito isso. Agora o relacionamento, eu estava compartilhando hoje como que eu e Francisco nos podamos um ao outro nesses 40 anos que vamos completar para a glória de Deus dia 8 de março. Porque se fosse pelo início do nosso casamento, nós não chegaríamos até aqui. Mas por causa da aliança que tínhamos com Deus, da aliança que tínhamos um com o outro, nós permanecemos, nós permitimos passar pela poda. E hoje vivemos um relacionamento tão gostoso. Meu marido, quanto mais velho, está melhor. Ele está tão santo ultimamente, está orando tanto, está se controlando tanto que eu estou achando que eu não estou santa nada mais. Eu tenho que me santificar mais. Porque tá bom de ver o resultado que Deus está fazendo com ele e comigo, entendeu, gente? Gente, Deus usa filho para nos podar. Deus usa marido para nos podar. Deus usa sogra para nos podar. Espero que vocês não tenham uma. Mas Deus usa sogra para nos podar. Deus usa nora para nos podar. Deus usa patrão para nos podar. Deus usa patroas para nos podar. E às vezes a gente, quando está incomodado, a gente descarta. É tóxico. E a gente não permite passar pela poda do Senhor, pela transformação que o Senhor deseja fazer na nossa vida. Pergunte para mim. Se em algum momento no nosso casamento eu pensei em desistir, nunca. E se eu tivesse que passar, eu passava tudo de novo para chegar onde estou exatamente hoje. Porque vale a pena estar no centro da vontade de Deus. Então não desista. Se Deus não te permite, não desista. Pergunte para Deus por quê. O que o Senhor ainda deseja fazer nesse relacionamento? Pense em quanto você tem crescido através desse relacionamento. Pense o quanto a sua intimidade, a sua dependência com Deus. Pense se você não estivesse nesse relacionamento, talvez onde você estaria com Deus.
Porque essas coisas não fazem agarrar com Deus. Deixa eu falar uma coisa com vocês. O fruto do Espírito, a gente sempre pensa em fruto e... Uau! O maior fruto que Jesus quer produzir na nossa vida é o fruto do Espírito Santo. Que é o quê? É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E como que ele vai produzir isso em nós? Como? Em lugares confortáveis? É em relacionamento que todo mundo te paparica, que todo mundo acha você muito bonitinha, que concorda com tudo que você faz? Não. Eu não gosto de amiga que fica concordando com tudo que eu faço. Já fico sabendo. Não gosto. Porque isso não é amizade. Amizade que é amizade fala a verdade. A gente precisa ter esses relacionamentos de verdade, para que Deus possa usar as pessoas como poda na nossa vida, para chamar a atenção, para chamar para o lugar. Esse povo que só fica passando a mão na cabeça da gente é bajulador. E bajulação não é de Deus, é pecado. Casca fora desse povo que te dá presente demais, que te bajula demais, que te aplaude demais. Bota a boca no pó e começa a orar. Nossa, estou falando muito. A poda de Deus através dos relacionamentos. Mas a poda de Deus também vem através de limitações. Limitações às vezes no corpo. Limitações nas emoções. E felizes são aqueles que descobrem que essa limitação é uma poda de Deus para que ele possa permanecer no Senhor e frutificar muito mais do que se ele não tivesse essa limitação. E a prova nós temos aqui, que é a Sharon. Essa limitação na vida dela tem feito ela frutificar, ela prosperar e nada tem parado ela. E por causa dessa poda, ela tem sido instrumento do Senhor na vida de muitas mulheres. É poda, gente. Tem podas que nunca vão passar. Paulo orou 3 vezes para o espinho da carne. E Deus disse o quê? A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa fraqueza não é pecado. Essa fraqueza é limitação. Essa fraqueza é uma dificuldade. Deus nos poda também através da palavra, gente. Olha aqui que João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A gente podia evitar muitas dessas outras podas se a gente permitisse ser podado pelo quê? Pela palavra. Hoje o negócio está sério. A gente está ouvindo muita gente. A gente sabe de muita frase de efeito, mas a gente está muito vazio da palavra de Deus. E a palavra de Deus não é para a gente saber a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Cor, não. Porque a palavra de Deus é a minha e a sua história escrita através da vida desses homens. Eu li os profetas, terminei de ler os profetas ano passado. Eu pedi a Deus uma visão assim diferente daqui para frente da Bíblia. E eu começo a entrar na história. E eu chorava de ver o Israel pecando. Tinha capítulo que eu nem queria ler. Eu falei, meu Deus, amanhã eu vou ter que ler esse capítulo. O povo de novo errando. E eu chorava literalmente. Deus falava assim, filha, essa é a sua vida, essa é a sua história. Você me vê fazendo hoje, amanhã está duvidando de novo. Você sabe do meu amor e amanhã está duvidando do meu amor. Você sabe que pode confiar, mas está cheia de ansiedade. Você sabe que pode descansar, mas está cheia de medo. Você sabe que pode descansar, mas não sai do controle. Aleluia. Não é, gente? Como que está a palavra na sua vida? Deus nos poda através da palavra. Me dá um tempo. Quanto tempo eu já falei? Alguém tem aí também? 44. 44? Obrigada. A segunda característica é a purificação. A primeira é o pertencimento, porque Deus ama, Deus poda. A segunda é a purificação, que é a limpeza. É o processo invisível de nos tornar mais limpos, a fim de que no tempo certo se torne visível através das flores
e dos frutos. É no nosso interior. É aperfeiçoamento do caráter, que é a identidade da alma, que é nosso verdadeiro eu. É o amadurecimento, é o processo de aperfeiçoamento. Sede perfeitos, como é perfeito o meu Pai que está nos céus. Essa é a palavra de Jesus. E uma vez eu confrontei Jesus, só sabe que a gente nunca vai ser perfeito. Perfeccionismo não é coisa boa. Como é que o Senhor pode nos dar um negócio desse? O que é isso? Ser perfeito como é perfeito meu Pai que está nos céus. E o Espírito Santo imediatamente falou assim para mim: David, isso tem que ser o seu objetivo. Porque o dia que isso não for o seu objetivo, você não vai sair do lugar. Você vai se acostumar onde você está. E quem que é perfeito? Jesus foi perfeito. Então essa busca da perfeição nada mais é do que cada dia mais ser o quê? Parecido com Jesus. Gente, esse é o propósito da nossa vida. Você quer procurar propósito? Seja parecido com Jesus. Esse é o propósito da minha e da sua vida. Se a gente não tem essa intencionalidade, a gente está fora do propósito. Purificação e limpeza. Todo o processo de transformação na vida espiritual precisa passar pelo processo de purificação. Deus colocou uma palavra no meu, 2, 3 palavras no meu coração. Que não é uma palavra muito fácil de falar. É os ídolos do coração. Foi muito forte que Deus falou: eu desejo limpar através da poda os ídolos do coração. Eu nunca tinha estudado esse termo, os ídolos do coração. E se você vai estudar esse tema, vai falar que é família, vai falar que é finanças. Deus me deu uma outra visão desse ídolos do coração. Porque ídolo significa idolatria. Gente, vocês estão com a cara para mim. Jesus, dá graça a esse povo em nome de Jesus. Fiquem animadas, fiquem olhando para mim com animação. Estão felizes? Fiquem assim podadas. Porque tá todo mundo assim, tá tenso. Ai meu Deus, vai apertar mais. Nada, calma, relaxa. Relaxa, gente. Mas a idolatria é coisa séria. Veja bem, é aquilo, a gente já sabe, é aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. É aquilo que governa a nossa vida, é o centro da nossa vida. Aí eu estava ouvindo uma mensagem sobre idolatria, e esse pastor falou o seguinte, que nos tempos antigos, o Deus do sol, o Deus da fertilidade, né, eram adorados, o Deus, a lua, sei lá. Esses deuses antigos eram adorados por quê? Porque eles achavam o máximo esses deuses, não, mas por causa do benefício que esses deuses iam trazer para a vida deles. Traziam oferendas para receber. E o nosso problema é esse. A gente fala que é de Jesus, mas a gente usa essa barganha com Deus. A gente serve a Deus, a gente adora a Deus, mas por aquilo que Ele vai dar para nós. Aí quando vem a poda, a gente desiste. Que Deus é esse que poda? Gente, isso é sério. E eu ouvi do Douglas Gonçalves, gosto demais dele, do Jesus Cop. Nós vivemos uma geração narcisista. Nunca teve na história uma geração tão narcisista. Ele falou assim, nunca na história teve uma geração que pôde tirar foto deles mesmos. É verdade. A foto sempre foi tirada desde aquelas maquininhas que entravam naqueles negócios, desde aqueles rolos, eu sou daquela época dos rolos. Hoje todo mundo pode tirar foto de si mesmo. O eu hoje está em alta. O ego hoje está mandando. Eu tenho muito temor de falar nesse assunto. Porque o ego não é o problema. O ego é a solução. O problema é quem direciona o ego. Qual a força que está nos movimentando, nos movendo? Qual é a motivação do nosso ego? E hoje, o ídolo do coração é o eu. Mesmo que a família seja adorada, mas é para eu mostrar o quanto que eu sou boa mãe. Mesmo que seja para eu ganhar muito dinheiro, para eu ostentar, para eu dizer o quanto que eu sou boa, o quanto que eu sou boa profissional, não é para ajudar o outro, não é quando é ídolo, né? Não é para generosidade. Vocês estão entendendo, gente? Tudo volta para nós. Esse negócio é tão complicado, é tão sério. É o culto ao eu. Quando que o ego é um ídolo? É quando o foco está constantemente em nós mesmos. Nossa imagem, nossos desejos, nosso conforto. E isso é idolatria. Isso não significa, olha, presta atenção, pensar em si. Olha isso, mas significa que toda decisão e valor são medidos pelo que nos beneficia ou que nos eleva.
Se não beneficia, eu descarto. Gente, vocês estão entendendo? Amém. Vocês estão se analisando? Agora, ontem a Mariana falou, analisa o solo. Analisa o coração. É diferente de autoestima saudável. A gente não pode confundir. Existe autoestima saudável. Autoestima saudável é você reconhecer os seus dons, você reconhecer seus talentos, você desenvolver seus dons, seus talentos com intencionalidade, saber o que você é boa nisso, o que você não é, mas também reconhecer as suas fraquezas, mas reconhecer se você é ou não é nada. Tudo é graça de Deus. Os dons, os talentos vêm de Deus, porque tudo que é bom vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Sem Jesus nada a gente pode fazer e acabou. Isso é ego saudável. Eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, eu sei das minhas qualidades, mas eu sei que tudo é graça. E quem está no trono do meu coração é o Senhor. O eu está no lugar que ele deveria estar. E quais são então esses ídolos do coração? Vamos falar um pouquinho deles? As dores do coração, as nossas lutas, as dores podem se tornar o nosso ídolo. Esses dias eu falei isso com alguém que eu estava atendendo. Eu falei assim, cuidado, que essa sua dor está virando idolatria. Essa pessoa foi tão impactada porque não quer sair da dor. É quando a gente não vence o passado, não libera as pessoas que nos magoaram, justificamos nossa inércia, nosso azedume, nossas dificuldades em relacionamento, o nosso endurecimento no coração e a gente vitimiza. Deixa eu falar uma coisa, vitimização é uma vida sem responsabilidade, sem autorresponsabilidade, está sempre culpando o outro, você nunca é culpado de nada. E aí a gente se torna improdutiva, a gente estagna. A gente se torna estátuas de sal, igual a mulher de Ló. Porque fica só olhando para trás. E frutificação é olhar para frente. Te para na vida. É aquele negócio, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me aceita. Isso é verdade, isso acontece. Mas você é amada, você é aceita, você é acolhida por um Deus de amor. Não tem motivo, eu até entendo, eu acolho você, eu acolho a sua dor, mas não podemos permitir que essa dor instale em seu coração, porque as dores fazem parte da nossa vida, mas não definem quem nós somos, a gente já sabe disso. Mas veja bem, hoje é dia de você sair dessa dor. Hoje é dia de dizer, Senhor, eu perdoo. Senhor, eu libero. Senhor, eu vou pedir perdão. Eu vou liberar essa pessoa. É tempo, sabe por quê, gente? A gente quer os direitos da identidade de filha. Mas a gente esquece que identidade de filha tem responsabilidade, tem deveres. E a identidade de filha do Pai de amor é a identidade perdoadora. Jesus ama, Jesus aceita, Jesus perdoa. Se eu sou filha, eu também tenho que amar, eu também tenho que aceitar, eu também tenho que perdoar. Aleluia! Glória a Deus! Ai, gente, isso é muito sério. A gente quer muito, não é o eu? Você é única, você é linda, você somos, glória a Deus, somos. Vocês, cada uma aqui é única, é linda, é singular, é amada, mas o outro também é único, o outro também é singular, o outro é amado. Pessoas te machucaram, mas nós já machucamos muitas pessoas também. A gente machuca e é machucado. Então a gente só quer que as pessoas peçam perdão, mas nós também temos muitas pessoas para pedir perdão. Muitas não. Em nome de Jesus, você vai ter uma ou duas só. Tá tudo zerado em nome de Jesus. Né? Que isso? Muitas delas. É só para rir um pouquinho, né? Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Hoje a Cheryl falou do Hebreus 12:15. Esse versículo no céu. Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação. E por meio dela muitos sejam contaminados. Amado, eu protejo a minha dor mais do que permito que ela seja curada.
O sofrimento se tornou uma justificativa para não perdoar, não confiar ou não avançar? Em que áreas da minha vida eu tenho usado o vitimismo ou a minha dor, história ou circunstâncias, para não assumir responsabilidade, não mudar ou avançar? Necessidade excessiva de aplauso, de reconhecimento e de ser o centro das atenções também pode ser um ídolo do coração. Eu já passei por esse ídolo. E às vezes sou tentada a voltar para ele. Necessidade, hoje é tão fácil isso. Gente, isso é tão sério. Hoje é tão fácil essa necessidade de reconhecimento, de aplauso, de ser o centro das atenções. Está sempre preocupado com o que as pessoas vão falar. Está sempre preocupado com o que as pessoas estão dizendo. Está sempre preocupado com a opinião das pessoas, mais do que aquilo que Deus já sabe e diz a respeito de você. Esse é um momento em que a gente vive porque isso nos leva a dois caminhos. Ou a gente começa a ser ativo demais, a fazer demais, a produzir demais, a não parar nunca, porque a gente quer o quê? Reconhecimento, a gente quer aplauso, a gente compete, a gente tem inveja, a gente quer passar à frente do outro, a gente quer ter mais seguidores do que o outro. Isso é verdade ou isso é mentira? Às vezes você não tem nem seguidor no Instagram. Mas às vezes isso é real na sua vida, no seu dia a dia, com a sua amiga, com aquilo que você vê a outra tendo, a outra comprou a casa, você quer também. Aí entra em dívidas. Não é verdade, gente. Isso é ídolo do coração, ídolo do coração. Que Deus vem com o quê? Com a poda. Aí ele poda a gente para quê? Para acordar. Vem com situações para levar a gente um susto. Ou então a gente se torna improdutiva, porque a gente tem medo de ser rejeitado. A gente tem medo, aí a gente fica o quê? Estagnado. Outro ídolo do coração, conforto, um culto ao prazer, felicidade contínua. Esse é o ídolo do coração dessa geração de hoje. É um culto ao prazer, uma felicidade que não tem fim. E às vezes a gente quer passar isso para os nossos filhos. Não queremos frustrar nossos filhos. Não podemos dizer não para os nossos filhos. Por quê? Porque eles têm que estar felizes sempre. Não pode ter frustrações. É uma busca intensa de estar bem, confortável e feliz o tempo inteiro. Aí olha o que acontece. Só me envolvo naquilo que me faz bem, que me faz feliz, naquilo que não exige muito, que vai me dar muito prazer pessoal. Fugimos de envolvimento, de compromisso, evitamos a dor, evitamos o tédio, fugimos de tudo que causa desconforto, não queremos coisas que exigem tempo demais, evitamos pessoas e situações que nos livram desse modo. Prazer, conforto e felicidade e autossatisfação. Com isso a gente estagna, a gente para de crescer, porque crescer envolve sacrifício, crescer dói, transformação dói, crescer aí torna uma eterna criança, mimada, sem sair do lugar. Ai Deus, estou tão dura hoje, né? Eu sei, foi Deus que me deu. Então, a última coisa do ídolo do coração é aquilo que a gente está falando desde ontem. Controle, independência, autossuficiência, poder. A mulher, ela é controladora. Poucas mulheres não são. Só as supinas no controle que não são. Mas às vezes controlam pela manipulação. Nós somos controladoras. Se Deus me deu ontem aquele babado todo de que Cheryl vai, não vai, eu tenho que pregar de raiz, sem saber de raiz. Não dormi, fui preparar a mensagem. E aí Deus falou assim pra mim, porque eu sempre falo assim, na minha mensagem eu tenho que estudar muito, eu tenho que ler muito, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Deus falou assim pra mim, deixa eu te falar uma coisa, não é você que faz, sou eu que te dou, não é o seu conhecimento, não é aquilo que você estuda. Se eu não estiver atrás de você, se eu não te der as palavras, nada acontece. Deus me podou nessa noite. Sai do controle, Deiva. Quem é que você tem que deixar? Qual a situação que você tem que entregar para Deus hoje? Qual a pessoa que você tem que deixar nas mãos de Deus hoje?
Qual o sentimento que você tem que deixar nas mãos do Senhor hoje? Pecados. A gente fala tanta coisa, mas não fala de pecado. É o ídolo do coração. Pecado de imoralidade, pecado de sexualidade, masturbação, pornografia. Mas às vezes a gente só bota isso. E a glutonaria é pecado também. A fofoca é pecado também. A ira descontrolada é pecado também. Falar demais é pecado também. E a gente aponta para os pecados da imoralidade. E as coisas que a gente não tem domínio próprio. Vê esse monte de doce, come tudo toda hora. Gente, é verdade ou não é? A gente sabe que açúcar não faz bem, a gente não pode comer açúcar. Aí depois morre. Aí Deus fala assim, mas por que você chegou tão cedo, filho? Queria te ver lá, queria que você frutificasse. Vem aqui, come esse monte de açúcar. Agora tá do jeito que tá, viu? Foi. Acabou. Fui. Vocês estão certo, é ou não é verdade? Boca, morre pela boca. E aí tá acusando o outro, a pornografia. Ah, pornografia. Ah, não sei o quê. Ah, não sei o quê, mas não tem controle da língua. Marido não aguenta nem chegar em casa. Ídolos do coração. Ídolos do coração. O ego no centro. O ego sentado. O ego comandando. O ego controlando. Sabe o que está atrás disso tudo? O orgulho. Deus tem trabalhado muito nisso comigo. É orgulho. O orgulho, ele se apresenta inflado e ele se apresenta ferido. A baixa autoestima é uma forma de orgulho. O vitimismo é orgulho com cara de autopiedade. É ídolo do coração. Queridas, eu não vim aqui para acusar vocês de forma nenhuma. Deus tem me... Gostei demais do que a Sharon falou hoje, que é o irmão dela que faz. Quando a gente vai com humildade, Deus não nos humilha, Deus nos encontra. Esse confronto é por amor. O que você quer hoje permitir a poda de Deus na sua vida? Agora, hoje aqui. Talvez eu tenha falado alguma coisa que não tenha falado algo que Deus está aí ministrando no seu coração. É tempo de frutificar. É tempo de multiplicar. Deus quer usar a sua vida. Sai do ativismo e vai para o lugar onde Deus te quer. Mas sai da inércia, porque esse lugar Deus não tem para você. E as últimas coisas é permanecer e crescer. E a gente permanece o que é na entrega. A gente permanece permitindo Deus fazer. A gente permite Deus fazer essa poda. E aí a gente vai crescer. É o crescimento equilibrado. É o crescimento do lugar certo, na direção certa. E hoje eu li um texto que seria o que eu pregaria de manhã. As nossas raízes cresceriam como cedro no Líbano. O cedro no Líbano, a raiz vai para baixo, são profundíssimas, mas vai para o lado. Quando a gente cresce em Deus, a gente cresce para o outro. Sempre assim. Sempre assim. Eu quero terminar lendo uma história para vocês. É uma história de um livro que fala de um velho ramo e de ramos jovens que foram podados pelo jardineiro. Era uma vez um velho ramo da videira. Já fazia um bom tempo que ele vivia naquele vinhedo. Certo dia, um novo ramo foi plantado na fileira do lado. O ramo mais novo cresceu, desenvolveu outros ramos e deu frutos. Num dia calorento de verão, o ramo mais novo se encheu de coragem e, dirigindo-se para o velho ramo, comentou com voz estridente: deve ser muito legal saber que as pessoas vêm de longe saborear as doçuras das suas uvas. O velho ramo concordou. Mais animado, o ramo jovem continuou: em conversa com os outros ramos, fiquei sabendo que as suas uvas são as mais doces daqui.
O velho ramo sorriu. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Como posso dar frutos tão doces quanto os seus? Farei tudo o que você disser. O velho ramo olhou para o mais jovem e lembrou do dia em que, quando ele era moço, havia feito a mesma pergunta a um ramo mais velho. Com sua voz de barítono, ele deu a mesma resposta que havia recebido há muito tempo. Esteja pronto. O ramo mais jovem matutou com a frustração. Esteja pronto. Eu digo que faço o que for necessário para dar frutos bem doces e tudo que ele responde é esteja pronto. O jovem então virou-se para outro ramo e iniciou uma conversa que, segundo ele achava muito mais proveitosa. Era uma manhã fria de outono, o ranger do velho portão de madeira se abrindo acordou o ramo jovem. Ao olhar para a porta da fileira, ele viu o jardineiro entrando. Geralmente os ramos batiam palmas e faziam festa quando o jardineiro aparecia. Mas hoje havia algo estranho no ar. O silêncio tomou conta do vinhedo. O jardineiro parou junto ao primeiro ramo da fileira. E o ramo jovem estava certo de que ele tinha vindo elogiar o seu amigo pelo belo crescimento. Mas observando atentamente, o ramo jovem percebeu que o jardineiro se dobrou sobre o joelho, pegou uma tesoura afiadíssima do bolso de trás das calças e foi em direção ao seu companheiro de fileira. Agindo por instinto, o ramo encolheu suas folhas e o jovem amigo começou a implorar: Para, por que você está fazendo isso comigo? Não tenho produzido uvas docinhas, não tenho honrado o vinhedo. Por favor, eu imploro, não me trate assim. Antes que o ramo jovem piscasse, seu amigo estava inteiro no chão, a não ser pelo caule. O jovem voltou-se para o velho ramo e perguntou baixinho, morrendo de medo: o que está acontecendo? Por que o jardineiro fez isso? O velho não respondeu. O jovem ramo esforçou-se para entender, então soltou: entendi. Sempre achamos que o jardineiro gostava daquele ramo, mas estávamos enganados. O velho respondeu: não é nada disso. Na verdade, o que o jardineiro acabou de fazer é prova que ele ama muito aquele ramo. Eu sabia disso. Há outra explicação. Sempre achamos que as uvas daquele ramo eram doces, mas não eram tanto assim. Entendi, já sei o que é. O ramo deve ter feito algo errado. Então o jardineiro lhe aplicou um castigo, mas não vai dizer o motivo. O velho ramo explicou: aquele ramo não está sendo castigado. Ouça bem, seu amigo está sendo podado. Não porque seu fruto era azedo, mas porque o jardineiro queria ele mais doce ainda. O ramo jovem exclamou: acontece que você não tem que se preocupar em ser podado. Suas uvas são as mais doces do vinhedo. Aí o velho ramo disse: eu quero ser podado. Como é? Deve doer muito, você vai ficar com uma cara esquisita. O velho ramo deu um risinho e respondeu: admito que é bastante incômodo. Mas olha, meu jovem amigo, sei que você me acha bonitão, porém há fungos crescendo dentro de mim e ninguém vê. Se continuarem lá, a qualidade de meus frutos irá diminuir. Nessa hora, o jardineiro se aproximou do velho ramo e o ramo novo observou levantar as folhas bem alto. O jovem ouviu um ruído de corte, o velho ramo caiu no chão, exceto pelo caule. O jardineiro então voltou-se para o ramo jovem. Suas folhas tremiam e lágrimas lhe banhavam o rosto, mas juntando todas as forças que possuía, ele ergueu bem alto as suas folhas. O jovem fitou o jardineiro e disse: jardineiro querido e amoroso, estou pronto. E eu e você estamos prontos? Vamos fazer dessa noite uma noite de poda? Eu tenho orado a Deus por essa noite, porque a gente não pode ouvir tudo que ouviu ontem, hoje pela manhã e hoje à noite. Pela manhã já tivemos curas aqui acontecendo, curas da alma acontecendo, curas de lembranças da infância acontecendo. Mas eu sei que Deus quer continuar a cura. E eu queria perguntar a você: você gostaria hoje de permitir Deus cortar da sua vida qualquer raiz de amargura, qualquer ira congelada,
qualquer dor do passado, qualquer lembrança do passado. Você quer fazer dessa noite uma noite de poda, onde você se propõe não somente a pedir perdão para Deus, mas também a pedir perdão para alguém, mas também liberar perdão para alguém. E se você quer, você vai vir aqui à frente, nós vamos orar por isso. Cortar, permitir Deus cortar essa dor, deixar essa dor aqui.